A blindagem patrimonial no setor rural tem se mostrado uma alternativa para produtores endividados em todo o Brasil. Uma decisão da Justiça em Mato Grosso do Sul garantiu 60 dias de proteção aos bens de um produtor rural, permitindo uma renegociação extrajudicial com os credores. Isso é um precedente muito forte para todos os produtores rurais do Brasil. Eles todos podem requerer essa medida, desde que comprovem 2 anos mínimos de atividade, tenha uma atividade ativa a ser preservada, bem como comprove esse cenário de crise e a iminência de perda de seu patrimônio. Todo produtor rural que preenche esses requisitos, além daqueles previstos na lei, poderão requerer a mesma medida. A decisão judicial baseia-se no artigo 20b da Lei 11.101 de 2005 e tem o objetivo de evitar o bloqueio ou penhora de bens essenciais para a atividade agrícola. Nesse período, o produtor rural tenta um acordo com os credores para regularizar as dívidas sem precisar recorrer à recuperação judicial. Essa medida cautelar, ela é um direito assegurado em lei. Então, o produtor pode lançar mão disso para que ele consiga, utilizar-se dessa ferramenta e negociar com seus credores, tá? De uma forma que ele vai conseguir fazer uma reestruturação de toda a sua dívida, porque todos são chamados, em audiência de conciliação no Sejusc. É um procedimento pré-processual, então é uma medida que oportuniza, antes de partir para uma recuperação judicial ou extrajudicial, oportuniza uma negociação e resolver o problema. O endividamento rural é uma questão que afeta significativamente a economia brasileira, especialmente em estados com forte atividade agropecuária, como o Mato Grosso do Sul. Estima-se que quase 50% dos produtores rurais brasileiros possuam algum tipo de dívida, seja com instituições bancárias, financeiras ou cooperativas. As projeções indicam que esse montante poderá ultrapassar R$ 1 trilhão esse ano. No Brasil como um todo, a safra 2024-2025 vai representar um certo fôlego, porque em 73% da área do país a produção vai ser muito boa. E com grande produção, isso cria fôlego para os produtores pagarem parte das dívidas, renegociarem. Agora, a situação de Mato Grosso do Sul é mais complicada. Por quê? Porque em quase 70% do território, para ser mais preciso, em 68,7% do território, nós tivemos chuvas irregulares. Então completou-se o 3º ciclo de frustração de safra. Então tem produtor com perda de 30%, de 40%, de até 70%. E isso piora muito a situação, porque ele está comprando o insumo com um preço muito elevado, principalmente por conta do câmbio. E ele tem esse problema de a frustração da safra não permitir que ele regularize os custos dessa produção. A alternativa tem impacto direto na produção agropecuária, pois evita o descontrole financeiro e a paralisação das atividades. Mesmo assim, o processo de renegociação de dívidas exige planejamento e atenção especial às especificidades de cada caso. Deve atender alguns requisitos, como já estar na atividade há mais de 2 anos, deverá apresentar algumas certidões cíveis, criminais, deverá apresentar todos os seus credores, deverá também ter essa boa-fé, e continuar na atividade. É uma recuperação para continuidade, então assim não é para quem está encerrando a atividade. Isso oportuniza ao agricultor fazer uma renegociação de todas as suas dívidas e contratos e ter, durante um período de 60 dias, uma blindagem sobre seus bens, sobre todos os contratos, todas as negociações. Para evitar perdas de maquinário e outros bens essenciais à atividade, é fundamental que o produtor busque orientação especializada. Um profissional da área pode auxiliar no planejamento financeiro e jurídico, evitando medidas extremas, como a execução de dívidas ou até mesmo a perda da propriedade. Muitos produtores rurais que não conhecem dessa medida, muitas vezes entregam seus maquinários, entregam seus bens de produção para liquidar a dívida e muitas vezes sequer pagam o restante do financiamento. Normalmente esse maquinário vai para leilão
Indo a leilão, o valor do arremate desse maquinário muitas vezes nem paga o próprio financiamento, ou seja, o produtor perde o maquinário, não paga a dívida e ainda fica endividado. Então, muitas vezes, esse produtor rural perde o seu bem sem conseguir liquidar a sua dívida. Então, conseguindo blindar o seu patrimônio e proteger o seu patrimônio, com certeza a estabilidade estará instaurada para esse produtor, porque ele vai continuar produzindo, não vai ter que entregar o seu bem e vai conseguir melhores condições de negociação com seus credores.